Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula sobre comunicação alternativa. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu estou aqui nesse primeiro minuto para te fazer uma pergunta muito importante. O que fazer se o seu aluno não fala? Pensa. O que fazer? O que o professor faz quando o aluno não fala com ele? Ou fala pouco? Ou não fala o suficiente para que crie-se uma relação de aprendizado? O que fazer nesse caso? Como proceder? Por onde começar? Qual é o ponto de partida, Leandro? Vamos ver isso na aula de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, gente, o assunto é comunicação. Comunicação alternativa, mas antes, comunicação. Por quê? Porque comunicação é muito importante. E eu vou mostrar para você como você pode resolver essa situação que do seu aluno não falar, não se comunicar bem, ou você suspeitar que ele realmente tem algum déficit na comunicação e você não sabe exatamente como proceder. E é muito frustrante, é muito angustiante, tanto para o professor, obviamente, mas para o aluno. Sim, o aluno. O aluno tem sentimentos, o aluno tem anseios, tem vontades, tem desejos e quando ele não consegue colocar isso para fora, ele não consegue se comunicar, expressar o que ele está sentindo naquele momento, não consegue pedir um copo de água na hora certa, na hora que ele quer, isso gera várias consequências desastrosas na vida do aluno, várias consequências desastrosas para o desenvolvimento dele como um todo, como ser humano, né? E isso é muito triste, é muito angustiante, mas nós podemos ajudar esse aluno. Nós podemos porque nós acreditamos que todos podem aprender, nós acreditamos que esse aluno é um indivíduo que pensa, que tem vontades e que tem o que falar para o mundo e tem o que ouvir do mundo também. Trabalhar a comunicação expressiva e a comunicação receptiva desse indivíduo é muito importante e nessa aula nós vamos falar muito sobre esse assunto. Bom, quando a pessoa tem dificuldade de se comunicar, tem problemas de comunicação, várias são as consequências. Ansiedade é uma dessas consequências. Problemas de comportamento. Gente, às vezes o aluno é agressivo ou o aluno ele não se comporta da maneira adequada em determinada situação, é justamente porque ele não está entendendo o que está acontecendo ali. Ele não está entendendo a comunicação que está sendo utilizada naquele ambiente. Ele não está conseguindo relacionar as palavras que são ditas com o significado que elas têm. Ou então ele está com uma vontade de fazer alguma coisa, ele está com fome, ele está com sede, ele está com sono, está cansado, está estressado, queria falar uma coisa, mas não sabe como, ou quer colocar um sentimento, uma emoção para fora e não sabe exatamente como fazer isso. E isso gera uma angústia. Imagina, gente, imagina nós que estamos aqui hoje, se nós tivéssemos que ficar um dia inteiro sem falar uma só palavra, sem emitir um só gesto que significasse alguma coisa, nada, nenhuma expressão, porque comunicação existe, comunicação pode ser feita de várias formas diferentes, expressão, gesto, movimento corporal, fala, obviamente. Imagina, passar um dia inteiro sem se comunicar de nenhuma dessas formas. Você provavelmente ia ficar de mau humor no fim do dia. Muito provavelmente. Imagina o seu aluno, que já está há algum tempo sem conseguir se comunicar direito, talvez. Ele vai ficar de mau humor e isso gera comportamento inadequado, além de muitas outras consequências, como limitar oportunidades de aprendizado, oportunidades educacionais. Não é? Você não consegue ensinar para o aluno, por quê? Porque se ele falasse, se comunicasse bem, ia ser muito mais fácil, ele já teria aprendido muito mais coisa. E não conseguir expressar emoção também é um grande agravante.
Outros problemas relacionados com não conseguir se comunicar bem, aprisionar a mente da pessoa fica aprisionada ali dentro, contida, não consegue sair daquele recipiente, não consegue externar a comunicação para o mundo. Olha, não dá nem para imaginar uma situação dessa, nós que nos comunicamos bem. Tentar se colocar no lugar do outro nessa situação é quase impossível para nós. A gente tenta fazer um exercíciozinho simples aqui de tentar se colocar no lugar do outro que não está se comunicando bem, mas é complicado, é difícil, a gente não consegue, é difícil a nossa mente imaginar essa situação. É muito angustiante, com certeza. E o nosso aluno, a nossa criança que não se comunica bem, ela está inevitavelmente em sofrimento. Você pode ter certeza disso. Mas nós podemos mudar isso de alguma forma. Como? É muito difícil, né, ensinar um aluno que apresenta problema de comunicação. Bom, eu sou programador, já falei isso na outra aula, e como programador, eu sempre tive muito contato com tecnologia assistiva. Leandro, você vai contar a sua história toda de novo? Não, gente, calma. Só que o primeiro curso presencial que eu ministrei, que eu já contei na outra aula, foi sobre comunicação alternativa e tecnologia assistiva, e foi para um grupo de fonoaudiólogas, psicólogas, professoras, psicopedagogas. E o resultado desse evento foi muito bacana. O feedback que eles passaram foi muito bom. Foi nessa hora que eu me alertei do seguinte: Leandro, você pode ajudar esse pessoal falando de tecnologia, mas ainda não estava formada a ideia 100%, assim, eu estava assim, meio com o pé atrás. Só que quando eu participei do evento da TOB, com a professora Línia, que eu conheci, essa professora incrível, que é a professora Línia, que gira o mundo todo ensinando comunicação alternativa, e ela fala nos treinamentos dela que eu que estava lá, e você que está me ouvindo aqui, você pode sim ensinar comunicação alternativa para o seu aluno. Você pode sim usar comunicação alternativa para transformar vidas, para libertar a mente do seu aluno, libertar a educação libertadora, né? Como a gente já ouviu falar disso, educação libertadora, pedagogia libertadora, Paulo Freire, mas aqui na nossa esfera, aqui no nosso mundinho de comunicação, poder falar, poder ter voz é libertador, não é? É libertador, você poder falar, ter voz, colocar as suas ideias para fora é libertador. E ela trouxe essa mensagem para mim de uma maneira muito forte: Leandro, vamos ajudar as pessoas a se libertarem com a comunicação alternativa. E ela faz isso ao redor do mundo, e ela mostrou nesse evento para mim como se faz isso. Apresentou ferramentas, apresentou método, apresentou estratégia, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nessa aula. A aula, na verdade, não é tão grande quanto gostaria que fosse. Na verdade, dá para fazer um curso inteiro só de comunicação alternativa, mas vamos resumir aqui para você, nessa aula, o que você pode fazer a partir de amanhã para ter resultados. Sim, resultados. Eu vou te entregar no final dessa aula um passo a passo, um cronograma, um desafio para você ensinar uma nova palavra para o seu aluno a cada 5 dias. Leandro, isso é possível? É sim. Como? Vamos ver, ok? Uma nova palavra para o seu aluno a cada 5 dias. Talvez isso não se adeque à realidade do seu aluno, porque tem muita gente fazendo esse curso, com alunos com algum comprometimento maior do que outros na comunicação, ou talvez seu aluno nem tenha comprometimento na comunicação, então não vai ser o caso dele. Mas se o seu aluno tem um vocabulário reduzido, então essa aula faz muito sentido para a realidade dele, para a nossa realidade, ok? E uma coisa interessante de saber, se você tem algum preconceito com comunicação alternativa, acredita que não é para o seu aluno, ou que não vai fazer sentido para ele, ou vai atrapalhar a fala,
Presta atenção nisso. 89% das pessoas que utilizam comunicação alternativa e ampliada aumentaram o seu vocabulário. Isso é estatística global que essa professora trouxe para mim e eu estou repassando para vocês. É a estatística global dela, de vida, de experiência, de prática, tanto em país de primeiro mundo quanto em país extremamente pobre. Ela passou pelo mundo todo e ela trouxe essa estatística aqui para a gente. 89% das pessoas tiveram aumento no vocabulário utilizando a comunicação alternativa e ampliada. Isso é muito forte. Leandro, e as outras? E os outros 11%? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ninguém piorou. Fique tranquilo. E outra coisa importante. A comunicação alternativa, olha só, a comunicação alternativa, ela não é o último recurso. Muito pelo contrário. Comunicação alternativa é primeiro recurso. Tanto é que bebês nos Estados Unidos já começam a utilizar a comunicação alternativa quando o médico já fecha um diagnóstico ali no momento do parto, já olha e fala, opa, essa criança talvez apresente alguma dificuldade de comunicação, essa criança talvez tenha algum atraso no desenvolvimento por conta disso que aconteceu. Então, vamos começar agora a comunicação alternativa para estimular a comunicação dessa criança a maior quantidade possível de estímulos de comunicação. E é isso que a comunicação alternativa faz. Estimula a comunicação em vários níveis, não só verbal, mas em vários níveis. Bom, e para quem é a comunicação alternativa, Leandro? Para quem? Para todas as idades. Acabei de falar, bebês. Então, para todas as idades. Para diferentes diagnósticos. Síndrome de Down, síndrome de Rett, autismo, paralisia cerebral, enfim, outras síndromes, outros diagnósticos, para pessoas com diferentes habilidades físicas e sensoriais, ou seja, talvez a pessoa não enxergue perfeitamente, ou não ouça perfeitamente, ou não movimente os membros perfeitamente. Então, essas pessoas também podem ser candidatas. Você sabia que 8 a cada 1.000 pessoas no mundo possuem dificuldade de se comunicar? Ou melhor, 8 a cada 1.000 pessoas no mundo não conseguem usar a fala para se comunicar. Outra estatística global. Isso não é no Brasil, é no mundo. E apenas cerca de 5% dessas pessoas, 5 só, dessas 8 a cada 1.000, apenas 5% delas receberam algum dispositivo de comunicação, algum sistema de comunicação para auxiliá-las. E isso é muito perturbador. É por isso que a professora Aline disse no treinamento dela, é urgente a necessidade de formarmos instrutores de comunicação alternativa. Urgente. E é por isso que é importante nós acreditarmos que nós, mesmo que não tenhamos formação específica na área, nós podemos sim ajudar as nossas crianças. Não importa qual seja a situação aí no seu município, no seu estado, na sua cidade, pode estar precário, você pode não ter acesso a fono, pode não ter acesso a psicólogo, mas você pode sim se tornar um instrutor de comunicação alternativa ampliada e esse é o treinamento. Não sou eu que criei esse treinamento, é o treinamento que me foi passado e eu estou repassando ele para você. E é muito importante seguir esse treinamento porque eu acredito sim que você pode se tornar um instrutor de comunicação ampliada e comunicação alternativa. Só que comunicação alternativa, comunicação ampliada tem alguns mitos. As pessoas às vezes não acreditam que serve para o aluno. Por exemplo, eu trouxe 4 mitos aqui para você. 4. Primeiro, meu aluno não tem as habilidades
cognitivas necessárias. Ou seja, meu aluno não é inteligente o suficiente para utilizar um sistema de comunicação, seja de alta ou baixa tecnologia. Quando eu falo sistema de comunicação, eu não estou falando de programa necessariamente, falando de uma organização que possibilite a pessoa se comunicar. Ela pode ser em papel, pode ser no computador, enfim. Acreditar que o seu aluno não tem a inteligência suficiente necessária para utilizar um sistema de comunicação é ruim. É ruim. Nós não podemos pressupor isso. Lembra, todos podem aprender? Seu aluno pode aprender sim, a gente tem que acreditar, nós acreditamos que ele pode. Enfim. Outro mito. Segundo, meu aluno só sabe dizer poucas palavras. Então, não adianta mostrar um sistema de comunicação para ele com várias palavras, porque ele só sabe dizer poucas palavras. Entendeu a contradição? Exatamente. Se ele só sabe dizer poucas palavras, então faz todo sentido eu ampliar o vocabulário dele utilizando comunicação alternativa. Lembra dos 89% que tiveram aumento de vocabulário? Exatamente. Seu aluno vai entrar nessa estatística, se Deus quiser. Outra coisa, as pessoas já sabem o que o meu aluno quer. A mãe dele já sabe o que ele quer. O pai dele, quando ele faz determinado gesto, já sabe o que ele está pedindo. A professora já sabe o que ele quer naquela hora. Então, eu não preciso estimular o vocabulário dele porque a gente já está dando conta aqui do jeito que está. Tá bom. Não, do jeito que está não tá bom, não. Não tá bom, não. Vamos fazer esse aluno se comunicar. Vamos expandir o vocabulário dele. A gente não pode ficar pressupondo sempre o que ele quer. E quando a gente não estiver com ele? A nossa pedagogia é para formar ele para a vida, para o futuro, para a independência, não é? Então, ele precisa saber se comunicar com o mundo quando nós não estivermos mais com ele. Então, vamos expandir o vocabulário dele, vamos ensinar comunicação para ele. Toda forma de comunicação é aceitável. E o seu aluno precisa comprovar algumas habilidades antes de aprender comunicação alternativa. Não, isso é mito. É o quarto mito. Seu aluno não precisa comprovar algumas habilidades antes de aprender a usar a comunicação alternativa. Ele pode começar agora. Ah, Leandro, mas a fono do meu aluno disse que não era para mim usar a comunicação alternativa com ele. Excelente. Essa é uma outra questão. Esse aqui é um treinamento de guerra. Por que eu falo de guerra? Nível precário. Eu não tenho fono, eu não tenho psicólogo, meu aluno não tem acompanhamento médico, ou o acompanhamento médico que o meu aluno está fazendo não está resolvendo, então a gente faz alguma coisa, né? A gente está ali, a gente vai resolver porque não tem mais quem ajudar. Então, nós somos a solução. Quando o seu aluno tem acesso a fono, tem acesso a psicólogo, tem toda uma equipe multidisciplinar e essa equipe chegou à conclusão de que não, comunicação alternativa nesse momento não é para o seu aluno, vamos utilizar outra estratégia, aí sim, aí tudo bem. Aí você segue a orientação do especialista, óbvio. Se você tem um especialista à sua disposição para você consultar, que vai te passar uma melhor estratégia para a realidade do seu aluno, excelente. Segue a orientação do especialista. Não vai dizer que o Leandro mandou você não seguir a orientação do especialista, da fono, do psicólogo. Não é isso, não é isso. Por favor, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente não está aqui para passar à frente de profissional nenhum, de conselho regional nenhum, não é mesmo? Esse é um treinamento de guerra para comunicação ampliada, comunicação alternativa, ok? E, bom, a comunicação alternativa tem alguns desafios. Que desafios são esses? Você precisa identificar se o seu aluno é ou não candidato. Se ele vai ou não poder usar. Esse é um problema. Como saber se o meu aluno vai ou não vai poder usar a comunicação alternativa? Segundo problema, encontrar um sistema ideal. Se você pesquisar sistema de comunicação alternativa no Google agora, deve dar um zilhãozinho de resultados. Existe uma penca e todo dia aparece um novo. Então, identificar se o seu aluno vai ou não utilizar o sistema é um problema. Escolher o sistema é outro problema.
Trabalhar em conjunto com a família e a escola. Olha só que difícil, porque não adianta você falar uma coisa na escola e a família falar outra coisa em casa. Isso é um problema. Tem que ter parceria, tem que ter um elo, tem que ter uma coerência na comunicação que está sendo ensinada para o aluno na escola e na comunicação que ela vai ter com os pais. Isso é muito importante. Uma estatística interessante... Peraí, deixa eu voltar aqui. Terceiro desafio, trabalhar em conjunto com a escola. Saber por onde começar. Que você identificou que o aluno precisa. Você até achou um sistema legalzinho, escolheu, vai ser esse aqui. Você conseguiu conversar com a mãe e falar, olha só, seu filho não se comunica direito, vamos usar um sistema de comunicação alternativa e você me ajuda em casa fazendo isso, isso e isso. Beleza, fechou. Por onde que eu começo? Como? Vou fazer isso, 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 isso. É o quê? É o que é esse isso, isso e isso? Outro problema. E depois que eu fizer esse isso, isso e isso, eu vou fazer o que depois? Outro problema. Olha só quanto desafio. É complicado, mas não é impossível, ok? Lembra, vamos sair dessa aula hoje com um desafio, um cronograma de 5 dias para ensinar uma nova palavra ao seu aluno a cada 5 dias. A cada 5 dias. E daqui a pouco o seu aluno vai estar aprendendo 2, 3 palavras e vai-se embora. Bom, vamos resolver o primeiro desafio. O primeiro desafio é o seguinte. Você, por favor, pegue um pedacinho de papel agora. Vamos fazer uma dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Pega um pedacinho de papel, pega um lápis e vamos fazer junto comigo agora um exercício para descobrir se o seu aluno realmente precisa ou não precisa utilizar comunicação alternativa. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai anotando no papelzinho sim, quando for afirmativo, a resposta da pergunta que eu fizer para você, ou não, quando a resposta para a pergunta que eu fizer para você for negativa. Então, pensa agora no seu aluno. Focaliza nele. Fecha o olho, pensa no seu aluno. Leandro, eu não tenho aluno. Pensa no seu filho que tem problema de comunicação, no seu neto que tem problema de comunicação. Leandro, eu sou estudante, eu não tenho nenhum aluno ainda, ou estou me preparando para uma vaga de emprego, no momento não estou com nenhuma turma, ou estou de licença, enfim. Pensa em alguma pessoa que você sabe que tem algum problema de comunicação. Pode ser até uma personagem de um filme, uma personagem autista de um filme, por exemplo, ou de uma novela. Pensa. Vamos lá. Foco no seu aluno. Ok? Primeira pergunta. Seu aluno, ele tem algum diagnóstico que interfere na fala? Sim ou não? Autismo, paralisia cerebral, esclerose lateral, afasia, alguma coisa desse tipo que interfere na fala, algum diagnóstico fechado? Sim ou não? Anota aí. Próxima pergunta. Seu aluno tem um vocabulário inferior a 20 palavras que pode ser compreendidas por estranhos? Como assim estranhos? Se o seu aluno, seu indivíduo, chegar para outra pessoa, a outra pessoa vai conseguir entender as palavras que ele diz? Ele tem um vocabulário inferior a 20 palavras que podem ser compreendidas? Sim ou não? Anota aí. Vamos lá, próximo. Seu aluno tem dificuldade de expressar as ideias? Sim ou não? Dificuldade em expressar ideias. Pensa. Anota aí. Seu aluno, ele tem dificuldade em satisfazer suas necessidades básicas? Como assim, Leandro? Necessidade básica? Ele tem dificuldade de satisfazer as suas necessidades básicas? Quando ele quer ir no banheiro, ele consegue pedir? Ou ele está com fome, ele consegue pedir? Quando ele está com sono, ele consegue pedir para ir dormir? Ou quando ele quer ir brincar, ele consegue pedir para usar tal brinquedo?
Ou ele consegue pedir para pegar tal objeto que ele tem vontade de segurar nesse momento? Necessidades básicas. Ele consegue satisfazer? Sim ou não? As tentativas de comunicação oral, verbal, do seu aluno são incompreendidas pela maioria dos ouvintes? Quando o seu aluno fala, a maioria das pessoas não compreendem o que ele está dizendo? Sim ou não? Anota aí. Seu aluno fica frustrado ou possui comportamento inadequado quando não consegue se comunicar? Ele fica irritado, frustrado, angustiado, andando para todo lado, inquieto, quando ele não consegue se comunicar? Você sente que ele quer falar alguma coisa, não está conseguindo? Sim ou não? Seu aluno mostra interesse em interagir, mas não possui as habilidades verbais para fazer isso? Ele mostra, então você sente que ele quer falar, mas ele não consegue colocar aquilo para fora? Pensa aí, sim ou não? Seu aluno possui dificuldade em iniciar a interação com outras pessoas? Ele tem dificuldade de puxar a conversa, começar uma conversa, começar uma interação, chamar um amiguinho para brincar? Tem que partir do outro sempre a iniciativa, ele não consegue ter a iniciativa da comunicação, do diálogo? Sim ou não? Anota aí. Seu aluno utiliza objetos, fotografias, símbolos, PECs, aqueles símbolos, PECs, mas precisa de instrumentos para aumentar a função da linguagem. Ou seja, ele já utiliza alguma coisa, os PECs, mas ele precisa ampliar o vocabulário? Sim ou não? Anota aí. Seu aluno mostra atraso no desenvolvimento da linguagem? Como é que eu sei disso, Leandro? Inventário Portas operacionalizado. Ele mostra atraso no desenvolvimento da linguagem? Sim ou não? Anota aí. Bom, o sim ou não do seu aluno são confiáveis? Quando o seu aluno fala sim, ele realmente quer dizer sim? Faz sentido o sim que ele está falando naquele momento? Quando o seu aluno fala não, ele realmente quer dizer não? Dá para confiar? Faz sentido no contexto? Anota aí, sim ou não. O aluno encontra dificuldade de participar de conversas com pessoas em situação semelhante a dele? Quando chega um amiguinho, às vezes está na sala do AEE, ele tem dificuldade de se comunicar com os outros colegas? Sim ou não? Anota aí. O seu aluno ele recebe ajuda de um familiar para se comunicar apropriadamente? Às vezes é aquele aluno que só consegue falar perto da mãe, ou só consegue falar perto da avó, da tia. Ele precisa de ajuda para se comunicar da maneira correta, ele não consegue fazer isso sozinho? Sim ou não? Anota aí. Vamos lá. O seu aluno não se comunica verbalmente, mas consegue se comunicar com expressões faciais, linguagem corporal, gestos e comportamentos? Sim ou não? Ou seja, ele consegue se comunicar de algum jeito, dá o jeitinho dele. Ele consegue se comunicar dando o jeitinho dele? Às vezes é um sorrisinho, uma piscadinha. Sim ou não? O uso de imagens aumenta a compreensão e a comunicação do seu aluno? Vamos lá. O uso de imagens aumenta a compreensão e a comunicação do seu aluno? Quando você coloca uma imagem na atividade, a comunicação dele melhora, você sente que tem um ganho ali de troca de ideias? Sim ou não? É difícil para o aluno participar de atividades diárias importantes? Sala de aula, recreio, refeição, banheiro. É difícil para ele participar dessas atividades? Sim ou não? Bom,
Quantos sims você respondeu? Conta aí para mim. É o fim do teste. Quantos sims você anotou no papelzinho? Comenta para mim aqui embaixo da aula. Por favor. Comenta aí. Leandro, eu anotei tantos sims. Leandro, eu anotei tantos sims quando estava pensando no meu aluno que tem tal diagnóstico. Se você escreveu 5 ou mais sims, então o seu aluno, a pessoa quem você estava pensando nesse momento, ela é, sim, uma candidata a utilizar comunicação alternativa. E aí agora, Leandro, o que eu faço? Começo? Se você, é o que eu te falei ainda há pouco, se você tiver acesso à fono, se você tiver acesso, quiser um respaldo de um especialista, excelente. Mas se você não tiver acesso, você estiver numa situação complicada aí no seu município e ver que o negócio não vai andar, vai demorar, vai ser burocrático, segue a sua intuição, porque você é um especialista também. Eu não sei exatamente qual é a sua formação, mas provavelmente você é um educador, uma educadora, e isso é uma especialização, sim. Você pode tomar certas medidas, sim, quando não tem outros profissionais para perguntar. Então, considera utilizar comunicação alternativa com seu aluno, se você respondeu 5 ou mais vezes a palavra sim aí no seu papelzinho. É complicado? É, mas... Ops. Bom, Leandro, vamos começar. E agora? O que eu faço? Como criar, organizar e construir sistemas de comunicação alternativa e ampliada? Como é que eu faço isso? Aguenta aí que eu já vou te falar como. Como ter tempo, Leandro, suficiente para ensinar e coordenar isso numa sala de aula? Eu estou com uma sala de aula lotada aqui, como é que eu vou ensinar isso para a criança? Como é que eu vou ter tempo de fazer isso? Vai ser muito difícil, não vai dar certo, eu não vou dar conta, tem 1 milhão de coisas para fazer. Fica tranquilo, fica tranquila, vou te passar o cronograma, 5 dias, você vai conseguir, não é tão difícil assim como você está pensando, não é. Fica com a gente. Existe um sistema que pode ser usado imediatamente, agora? Existe? Eu quero começar agora. Existe um sistema? Sim, existe. Vou mostrar para você. Então, vamos ver. Por onde começar, ok? Basicamente, você precisa escolher a palavra que você vai usar para começar a trabalhar com o seu aluno. Se o seu aluno já fala algumas palavras, já tem um vocabulário, ótimo. Pensa aí nesse vocabulário, quais são essas palavras, tenta anotar. Mas existe palavras-chave, as palavras principais, as palavras que normalmente um bebê começa a falar durante o seu desenvolvimento. E as palavras são essas que eu vou falar para você aqui agora, eu vou colocar aqui na tela. Quero. Primeira palavra, quero. Segunda, não. Terceira, gosto. Quarta, mais. E aí a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 11ª, poder, conseguir. E a 12ª, fazer. Leandro, como é que chegaram nessas palavras? Olha, gente, vamos prestar atenção no bebê. A primeira palavra que ele fala é que ele quer, que ele dá, quer pegar aquela coisa, quer, dá para mim, isso aqui dá. Então, ele é instintivo, é natural. E se o seu aluno não fala quero, não fala que ele quer alguma coisa, então vamos começar por aí. Ah, Leandro, o meu aluno já fala quero, ele já fala não. Ele já fala sim ou não, ele já fala que gosta ou que não gosta, ele já pede mais quando ele quer mais.
Quando acaba a água do copo, ele pede mais, a gente coloca mais, ele bebe. Quando ele quer brincar mais tempo no parque, ele fala, quero mais. Ele já forma algumas frases, ok. Aí você não precisa iniciar por essas palavras, a não ser que nessa lista tenha alguma palavra que ele não trabalha ainda. Se nessa lista tem alguma palavra que o seu aluno não está utilizando no vocabulário dele, então começa por aqui. Começa por aqui que vai dar certo. Te dou certeza disso. Ah, não, Leandro, meu aluno já domina todas essas palavras, eu quero expandir o vocabulário dele para outras palavras. Tudo bem. Então essa estratégia de palavra-chave já não é para você porque você está no estágio mais avançado. Seu aluno já está no estágio mais avançado de comunicação. Se ele está no estágio em que ele não fala alguma dessas 12 palavras, então começa por essas, nessa ordem, preferencialmente. Ah, ele fala quero, ele fala não, mas ele não fala gosto. Vou começar por onde? Começa pelo gosto. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Começa por aí, ok? Essa é uma estratégia poderosíssima e é utilizada por essa professora que eu falei para vocês, a Línia, lá da TOB. Ela roda o mundo ensinando crianças a se comunicarem, crianças que nunca falaram uma palavra, ela começa ensinando exatamente seguindo essa lista e a taxa de sucesso é de 89%, ok? Então, essa é a estratégia. A estratégia de começar utilizando palavras-chave, as principais palavras, certo? Leandro, e agora? Palavra-chave. O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Você vai escolher o recurso. Você vai escolher o sistema. Leandro, tem 1 milhão de sistemas. Então, tem sistemas de alta tecnologia e tem sistemas de baixa tecnologia. A professora Línia disse assim, lá no treinamento, pessoal, você que está aqui hoje, o importante é você começar com o que você tem. Olha só que poderoso isso. Ela quer que você comece, ela quer que você comece e que comece agora utilizando o que você tem, porque eu tenho certeza que você tem algum recurso aí que dá para começar a utilizar. Leandro, que recursos são esses? Vamos começar com os de baixa tecnologia. Vamos lá. Cartões grandes. Olha só, um recurso simples de comunicação alternativa de baixa tecnologia. São cartões de cartolina com as figuras coladas e as palavras correspondentes à figura. Esse é um sistema de comunicação alternativa. Sim, isso é um sistema e é de baixa tecnologia e você pode fazer aí. Eu acredito que sim. Leandro, eu não tenho esses símbolos, eu não tenho esses cards todos prontos. Eu vou te entregar isso, não se preocupe. Eu vou te entregar ao longo do nosso curso esses materiais para você imprimir e poder confeccionar você mesmo o seu cartão, você mesmo o seu cartão. Olha esse. A mesma ideia, só que cartões menores, que você coloca em cima da mesa. Lembra? Pensa no seu aluno, no que faz mais sentido para ele. Talvez seja melhor para ele utilizar cartões grandes. Ou não, talvez seja melhor para ele uma mesa limpa, sem nada, com cartões pequenos, e a gente trabalha ali dessa forma, mais tranquilo, mais clean, porque não pode ter muita coisa para atrapalhar a atenção do meu aluno. Enfim, é uma outra forma de criar um sistema. Olha esse. Fichário. São os cards pequenos, organizados em fichário com velcro. Ele vai prendendo os cards ali. Pode formar até frase dessa forma. Olha que bacana. É uma outra forma de trabalhar. Nós temos sempre que pensar qual é a realidade do meu aluno, qual é a situação que vai fazer mais sentido para ele nesse momento. Tem que pensar na família também. Qual a situação que faz mais sentido para a família desse aluno nesse momento? Ele vai precisar levar esse sistema de comunicação para casa? Então, talvez seja melhor um fichário. Ou talvez seja melhor ele ficar com o fichário sempre com ele e na escola ele ter os cards grandes para trabalhar na aula.
Olha só que bacana. Tem que pensar, planejar e ver qual é a melhor realidade do seu aluno. Olha essa imagem. Rotina. Olha que bacana. É um sistema de comunicação alternativa criado para explicar para o aluno qual é a rotina dele. Isso é muito importante, principalmente para aluno com autismo, que precisa de uma rotina estruturada, organizada, para ele não se estressar, não se aborrecer, ok? E olha que bacana, é um exemplo simples, eu tenho certeza que você consegue montar isso aí. Lembra essas imagenzinhas, eu vou conseguir? Vai sim, eu vou te passar tudo. Aqui um outro modelo de rotina, essa aqui está na horizontal. Olha esse aqui. O que é isso? É uma rotina? Não. São instruções detalhadas de como se vestir. Repara a primeira imagem lá em cima, é vestir-se. Isso poderia ser um card, o card do vestir-se. Só que talvez o seu aluno ele não entenda o conceito de vestir-se, ou ele se perca durante o vestir-se, esqueça alguma coisa. Então, análise de tarefa é uma estratégia que a gente vai ver no decorrer desse curso aqui, e é muito legal você pegar uma coisa que parece complicada no primeiro momento para o seu aluno, que ele não está entendendo totalmente, e você desmembrar, esmiuçar isso e separar e mostrar para ele de uma outra forma, em etapas. Olha que bacana. É o que foi feito aqui. Análise de tarefa. É o que foi feito aqui. Primeiro, a primeira imagem ele está pelado, a segunda imagem ele bota a camisa, representando que ele tem que colocar a camisa, depois a calça, a meia, o sapato, o casaco e depois a mochila. E isso é vestir-se. Sensacional. Ok? Bom, aqui a criatividade é o limite, dá para fazer muita coisa com essas imagens, dá para criar vários sistemas de comunicação alternativa. Bom, e a alta tecnologia? Como é que funciona? Como é que é? O que tem, Leandro, para a gente utilizar com tecnologia? Vamos supor que eu tenha sim um recurso, que eu tenha um notebook na escola, ou que eu tenha um celular disponível, ou que eu tenha o aluno tenha um tablet, ou que seja possível a família do aluno adquirir um equipamento sofisticado. Legal, o que a gente vai fazer? Bom, vou mostrar para você aqui o primeiro que eu conheci, que é o Board Maker. O Board Maker é extremamente antigo aqui no Brasil, tá, gente? Ele foi implantado junto com as salas de recurso tipo 1, tipo 2. Então, se você trabalha numa sala de recurso tipo 1 ou tipo 2 do governo federal, deve ter chegado um CDzinho do Board Maker aí para você, que você instala no computador e vai ter acesso a criar pranchas de comunicação alternativa, como essa daqui, onde o aluno arrasta e solta e cria respostas, cria atividades. Olha essa outra imagem. Ele está formando a rotina dele, só que de uma maneira dinâmica. E dá para programar falas, dá para criar muita coisa legal. Isso aqui é especialmente importante para quem trabalha com adaptação de atividades. Você adaptar uma atividade utilizando o Board Maker é muito fácil, é muito rápido e eu recomendo. Se você puder ter esse programa, eu recomendo. Olha esse. Snap mais Core First. Esse aqui é o equipamento Indie, gente. Snap é o nome do programa e esse aqui, esse tablet bonitão, ele é o Indie, é o equipamento da Tobii, oficial da Tobii, que é um comunicador. E ele é poderosíssimo. E você pode personalizar tudo nele. E usar ele em várias situações, como por exemplo, nessa imagem nós vemos que a pessoa está utilizando numa mesa de refeição e ele é poderosíssimo. Você pode aumentar o tamanho do botão, diminuir, trocar palavras e quando você toca ele fala. E ele tem para computador Windows. Se você tiver um notebook daqueles com touch,
Sabe aquele notebook que você toca na tela, que você pode tocar na tela? Então, aí você pode instalar esse programa, o Snap, e usar com esse notebook que tem touch. E aí você cria a prancha ali na tela e o seu aluno toca na tecla, no botão que você colocou ali para ele, para começar a utilizar. Então, se você tiver acesso a um notebook com tela touchscreen e quiser utilizar esse programa, eu recomendo fortemente. Se o seu aluno tiver recurso para comprar um comunicador daquele do tablet, eu recomendo fortemente. É só me passar uma mensagem perguntando que eu indico a melhor opção de compra desse equipamento hoje aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Esse aqui é um exemplo da prancha ampliada. Talvez, se você vai começar a ensinar as palavras-chave básicas, a primeira e a segunda, por exemplo, já estão aqui nessa imagem. Quero e não. Olha que legal. Você não precisa mostrar para o seu aluno uma tela cheia de botãozinho. Não é necessário. Você pode modificar a tela do programa para que ele apresente, né, a palavra que você está trabalhando no momento e uma segunda palavra para o aluno já ir assimilando que ali vai aparecer mais coisa em determinado momento. Bom, aí você pensa assim, bom, legal, Leandro, só que o meu aluno não tem a habilidade de tocar, de apontar, ele não tem a coordenação para isso, ele não consegue mover o braço ou o dedo, ele não tem essa habilidade, isso não faz parte do conjunto de habilidades possíveis do meu aluno. E agora, o que eu faço? Não se desespere, existem tecnologias assistivas que podem ajudar muito o seu aluno, independente das habilidades que ele tenha. E vou mostrar aqui para você agora acionadores. São dispositivos simples, não são muito caros e podem fazer toda a diferença aí para o seu aluno se você estiver utilizando um notebook, um computador, enfim. Olha só o que dá para fazer com acionador. Olha isso aqui. É uma criança utilizando um computador e esse botãozão aí na frente dela com uma carinha feliz é um acionador. Em determinado momento, o computador pede uma ação da criança e ela toca ali e o computador responde. Essa não é uma aplicação de comunicação alternativa, é uma coisa educativa, com uma outra finalidade, mas que mostra, né, como utilizar, como o acionador pode ser utilizado também. Existem vários modelos, né, com carinha feliz aqui, grande, pequeno, vermelho, branco, enfim. E você pode adaptar acionador em brinquedo. Brinquedo inclusivo. Olha só que bacana. Às vezes a criança não tem a habilidade motora para pegar um brinquedo e brincar, mas se você colocar esse brinquedo no acionador, um eletricista consegue resolver isso aqui para você facilmente e é muito tranquilo. Se você não souber nada de elétrica, é só pedir para alguém que entende um pouquinho só e falar assim, amigo, instala um botãozinho para ligar e desligar esse brinquedo, ok? E o aluno já vai entendendo que quando ele aperta aquilo ali acontece alguma coisa. E às vezes ele é bem pequenininho e você já quer que ele assimile que aquele botãozinho ali representa alguma coisa. Olha só que bacana. Ou ele pode ser até mais velho, mas você quer já treinar a habilidade de esse botãozinho aqui faz uma ação. E quando você tiver numa prancha de comunicação avançada, utilizando o BoardMaker, que tiver um sistema de varredura. O que é o sistema de varredura, Leandro? Você cria uma prancha de comunicação e você vê o seletor passando assim de tecla em tecla da tela, de figura em figura. E quando o seletor está parando na figura que o aluno quer, na palavra que ele quer falar, ele vai e aciona o botão. E aí o computador fala, quero. E aí ele vai formando frase, vai se comunicando. Ok? Isso é um sistema mais avançado. O BoardMaker faz isso, para quem conhece. Eu gosto muito do BoardMaker, porque possibilita isso, né, o sistema de varredura, utilizando acionador. Mas, vamos lá. O meu aluno não tem o movimento da mão, não é possível ele mexer nenhum músculo do corpo para usar acionador. O que eu faço? Ele está totalmente paralisado. Ele pisca o olho? Ele pisca o olho? Pisca, Leandro. Então, olha só que bacana esse recurso aqui, esse equipamento que a Tobii desenvolveu, que é um escaneador do olho. Quando ele pisca, faz uma ação. Isso é alta tecnologia. Mas o meu aluno não vai ter condição de comprar isso. Então, entre em contato com
Civian, Grupo Civian. Vou colocar o telefone dele aqui para vocês. Entre em contato, vai lá no site, fala assim, olha só, eu tenho um aluno, um paciente, um filho, uma filha nessa situação e eu preciso de um equipamento desse para ajudar ele a se comunicar, e quanto é que fica, como é que eu consigo comprar, eu não tenho condição, o governo me ajuda, tem financiamento, como é que funciona? Eles já estão acostumados com esse tipo de coisa e eles vão te dar todos os passos que você precisa para conseguir adquirir um equipamento desse, às vezes até com verba do próprio governo, ok? Vamos lá. E são muitos os recursos, muitas as possibilidades. Bom, Leandro, ok. Palavra-chave, primeira estratégia. Usar as palavras-chave, as palavras principais, as 12 palavras principais. Recursos de comunicação alternativa e ampliada, são esses recursos. Você vai me entregar imagens, você vai me entregar sugestões de programa para mim adquirir ou para mim fazer download gratuito. Eu vou mostrar para vocês outras opções para download gratuito na apostila do curso, ok? E agora, o que eu faço? Bom, gente, esse é o momento mais importante, é o momento decisivo da aula. Se você dominar as 3 coisas que eu vou falar para você aqui agora, o sucesso é praticamente garantido. Praticamente garantido. São 3 coisas. Vamos lá. Foco. Primeira, modelagem. Modelagem. Ou demonstração. O que é isso, Leandro? O que é modelagem? O que é demonstração? Aguenta aí. Segunda coisa, criar um ambiente positivo de comunicação. Modelagem, criar um ambiente positivo de comunicação. O que é isso? Vamos lá. Seguir os indicadores de sucesso. Essas são as 3 coisas. Esses são os 3 elementos essenciais para o seu sucesso como instrutor de comunicação alternativa, para o sucesso do seu aluno. Modelagem, criar um ambiente positivo de comunicação e acompanhar, seguir os indicadores de sucesso. Vamos lá. Leandro, o que é modelagem? Modelagem ou demonstração? Demonstrar ou modelar é você tocar ao usar o sistema, é você ser o exemplo de uso do sistema. Não é você apertar ou pegar o card de toda a palavra que você falar, não é isso. É você mostrar para o seu aluno como se usa o sistema, como se você fosse o aluno. Você se coloca no lugar do aluno e usa o sistema da forma que você gostaria que o aluno usasse. Você se coloca como exemplo. O exemplo é uma ferramenta sensacional, não é? Seguir exemplos de pessoas que nós admiramos. Nós seguimos exemplo da nossa mãe quando a gente era pequeno, do nosso pai. Quantos de nós já não seguimos exemplos de professores que nos inspiraram? Seguir exemplos, os humanos seguem exemplos. Seja você o exemplo de uso da comunicação alternativa para o seu aluno. Isso nós chamamos aqui, nessa área, de modelagem. Modele, seja o modelo, demonstre como usar. E não se preocupe se você errar de vez em quando, ou ficar nervoso ou nervosa, relaxa. Aos poucos você vai pegando jeito, aos poucos vai tudo se encaixando no seu lugar e você vai conseguir mostrar para o seu aluno exatamente como ele tem que proceder através do seu exemplo, ok? Modelagem, primeiro elemento essencial para o sucesso. E agora você vai me perguntar, por quê? Leandro, por que eu tenho que modelar? Olha só, gente, pesquisas comprovam
tá? Que a modelagem expande a linguagem do aluno e incentiva o uso de múltiplos modos de comunicação. Esse é o nosso objetivo aqui, incentivar o uso de múltiplos modos de comunicação. É da mesma maneira que uma criança pequena, quando está aprendendo a falar, ela acompanha o exemplo da mãe, do pai, do parente. A mãe não para de falar no ouvido do bebê. E o que acontece? O bebê, uma hora ou outra, ele começa a falar, não é isso? De tanto que a mamãe fica, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Uma hora a criança acaba falando mamãe, fazer o quê, né? Então, esse é o princípio. Esse é o princípio. E, bom, existem algumas dicas para você modelar da maneira correta. Vamos lá. É você usar a sua voz ao mesmo tempo que você utiliza o sistema que você escolheu. Então, se você pega, vamos lá, se você está com uma prancha como essa aqui e você aponta para o card, para o quadro quero, você fala quero. Eu quero. Aqui, deixa eu mostrar para você. Eu quero. Toda vez que você apontar, você usa a sua voz. Primeira dica importantíssima. Use sempre a sua voz. Nós queremos que o aluno fale. Se ele tiver essa capacidade, que ele fale. Mesmo que ele não possa falar agora, se ele vir a desenvolver a habilidade de falar no futuro, vamos dar o exemplo, certo? Vamos modelar. Eu quero. Sempre quando você apontar, fale. Segundo, nunca peça para o seu aluno imitar você. Não peça para o seu aluno imitar você. Seja você um exemplo de comunicação para ele seguir. Lembra de quando a gente ensina a criança pequena a falar. A gente modela, 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 modela e espera um retorno, espera uma resposta. Ok? Outra coisa, modele as palavras-chave principais primeiro. Lembra das palavras-chave principais? As 12? Elas primeiro. Meu aluno já domina aquelas palavras. Ok, parte para outras. Mas aquelas primeiro são importantes. É importante começar do começo. Ao longo do dia, aproveite oportunidades. Leandro, o que é? Como assim? Você não precisa ter uma aula de comunicação alternativa com o seu aluno necessariamente. Ao longo do dia vão surgindo situações que você pode utilizar a palavra que você está trabalhando no momento, seja no pátio, seja na hora do recreio, seja na cantina, na hora do lanche, seja na entrada, na despedida. O tempo todo você pode usar na escola e em casa. Você vai ter aquele momento de conversar com a mãezinha do seu aluno e falar assim, nós estamos trabalhando essa palavra-chave e durante o dia, quando você estiver com ele, no final de semana, procure usar essa palavra-chave com ele, utilizando esse sistema de comunicação aqui que a gente montou, enfim. Isso é muito importante para a modelagem fluir, para dar certo. Bom, Leandro, a modelagem é o primeiro elemento essencial para o sucesso. O segundo é criar um ambiente positivo de comunicação. Como se cria um ambiente positivo de comunicação? O que é isso? É porque existem ambientes negativos de comunicação. E não é isso que a gente quer para o nosso aluno. Nós queremos estimulá-lo a falar, estimulá-lo a se comunicar. E existem estratégias, mecanismos que nós podemos usar para criar esse ambiente positivo, um ambiente extremamente estimulador para a comunicação acontecer. Vamos lá, você tem que responder 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Você tem que responder a todas as tentativas de comunicação. Responder todas as tentativas de comunicação. Se o aluno tentou falar e não conseguiu, dá atenção para ele, responde, pergunta o que ele quis dizer, você tem que focar, não pode ignorar. A pessoa, quando é ignorada, ela desestimula. Quando ele está tentando falar alguma coisa, você sente que ele está tentando e não conseguiu, estimula, reforça,
Usa isso, nós queremos que ele repita essa tentativa até ele conseguir. Responda a todas as tentativas de comunicação. Segundo, presumir competência. Você tem que presumir que o seu aluno pode sim se comunicar, que ele pode sim falar alguma coisa. Isso é muito importante, acreditar no potencial dele. Vamos acreditar que ele consegue e ficar insistindo até ele de fato conseguir. Isso faz parte de um ambiente positivo de comunicação. Manter o foco no uso e não em testes. O que é isso, Leandro? Manter o foco no uso e não em testes. Use o sistema de comunicação, modele, use naturalmente, como você gostaria que seu aluno estivesse usando. Você não está testando o sistema de comunicação, você colocou para funcionar e está usando naturalmente. Isso não é um teste, já está em exercício, já está em andamento o processo, ok? Outro ponto importante para criar um ambiente positivo de comunicação: esperar. Às vezes, nós falamos muito rápido e não ouvimos. Não é mesmo? Como é importante ouvir. É muito importante ouvir. Saber a hora de calar e esperar uma resposta do outro. A professora Aline pede para contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o aluno não falou nada, aí você tenta de novo. Muito importante isso. Isso faz parte de um ambiente positivo de comunicação. Você não quer atropelar o seu aluno com um monte de palavras sua e não conseguir nem ouvir o que ele está querendo dizer. Excelente. Vamos lá, próximo. Proporcionar suporte quando necessário. Às vezes o aluno está com dificuldade de apontar, você precisa de um apoio para o braço dele, ou ele não está conseguindo alcançar a tecla, o botão, ou está acontecendo alguma coisa, ele está tendo uma dificuldade ali, e você vai dar suporte para ele, ajuda, você pode ajudar sim. É necessário ajuda? Ajude. Não tenha medo de ajudar. Nesse primeiro momento você pode sim ajudar e quem sabe no futuro ele já consiga fazer tudo sozinho, utilizar o sistema sozinho, ok? E abordar os desafios que acontecem. Se alguma coisa der errado, o aluno tiver alguma dificuldade, encontrou algum problema, fale sobre isso naturalmente. Eu não estou conseguindo. Você deixou o cartão cair no chão. Opa, o cartão caiu no chão. Eu vou pegar aqui para você e colocar de novo. Vamos tentar mais uma vez. O que você estava querendo me dizer mesmo? Entendeu? Ambiente positivo de comunicação. Bom, Leandro, eu já entendi que o primeiro elemento para o sucesso é modelar, ser o exemplo. Segundo elemento para o sucesso é você criar um ambiente positivo de comunicação. E o terceiro é seguir os indicadores de sucesso. Isso é muito importante porque você precisa se manter motivado. Nós, seres humanos, nos desmotivamos naturalmente. E quando nós não vemos resultado, quando nós começamos a fazer uma coisa e não tá dando aquele resultado, começa a ficar mais calminho, mais devagar, bater uma tristeza e quer desistir. Normal, acontece isso com todo mundo. Então, seguir os indicadores de sucesso é essencial, você tem que ver resultado. Você tem que ver resultado, o seu aluno tem que ver resultado, a família do seu aluno tem que ver resultado e você tem que deixar muito claro para eles quais são os indicadores de sucesso. Primeiro, mais atenção às interações. Você notou que o aluno está prestando mais atenção quando a gente está conversando com ele, quando está usando o sistema de comunicação alternativa, ele presta mais atenção, ele foca mais. Antes ele não prestava tanta atenção quando alguém falava com ele, agora com o sistema, ele está focando mais, está prestando mais atenção. Opa, sucesso! Comemora muito, está dando certo, você está no caminho certo. Isso é um indicador de sucesso extremamente importante. Vamos lá. Imitação das coisas que você está fazendo. O aluno está imitando você.
Ele está te imitando. Ah, Leandro, ele não está falando por ele mesmo, ele está me imitando. Excelente! Que criança que não imita as palavras da mãe quando está desenvolvendo? Que filho que não imita o pai? Excelente! Isso faz parte do desenvolvimento. Comemora, indicador de sucesso. Ele tá, Leandro, o meu aluno, antes quando a gente conversava, sem um sistema de comunicação, eu não conseguia falar com ele nem 10 segundos. Ele perdia o foco e ia embora. Ia fazer outra coisa, não funcionava. Agora, esse tempo de conversa aumentou, já está ficando 30 segundos. Ótimo! Comemora! Sucesso! Isso é sucesso! Indicador de sucesso, você está indo no caminho certo. Excelente. Leandro, eu notei agora que o meu aluno, ele sorri mais, ele está mais feliz, ele tem mais alegria na conversa, ele tem mais alegria no diálogo, ele quer conversar mais, ele está buscando mais isso. Nossa, isso é um indicador de sucesso sensacional. Está dando certo, está indo no caminho certo, você está mudando a vida do seu aluno, está trazendo mais felicidade para ele, olha que bacana. Indicador de sucesso. Siga os indicadores de sucesso. Tem mais, não acabou por aí. Agora o meu aluno ele usa mais ferramentas, ele usa mais vocabulário, expandir o vocabulário dele. Excelente! Indicador de sucesso. Ah, Leandro, agora o meu aluno está mais independente. Antes ele só falava comigo, agora ele está tentando se comunicar com outras pessoas, ou ele está vivendo situações que ele está ficando mais independente. Excelente! Mais um indicador de sucesso. Esses são os indicadores de sucesso, os 6 indicadores de sucesso. E anota eles, na verdade eles vão estar na apostila, todo esse material vai estar na apostila, mas passa esses indicadores para as pessoas que vão estar envolvidas com o seu aluno, fazem parte da comunidade do seu aluno, para que eles vejam que o resultado aparece, está funcionando sim. E, inclusive, eu recomendo a você colocar isso no relatório do seu aluno, no relatório individual dele. Coloca lá. Ah, o meu aluno está prestando mais atenção às interações, o meu aluno está imitando as coisas que eu estou fazendo, o meu aluno tem interações mais longas, ele tem mais alegria durante o diálogo, ele usa mais ferramentas ou mais vocabulário, mais palavras, ele está mais independente. Isso é muito positivo, ok? Muito bacana. Bom, agora chegamos a um momento muito importante. Eu já te entreguei os 3 elementos essenciais para a comunicação acontecer com sucesso. Guarda esses 3 elementos, guarda. Modelar, ambiente positivo de comunicação e indicador de sucesso. Agora você deve estar pensando, Leandro, bacana, legal, vamos ensinar vocabulário para o meu aluno. E a alfabetização, como é que fica? Ok, isso aí. Alfabetização inicial. Vamos começar a trabalhar a alfabetização com o seu aluno que conhece as letras, mas não conhece. Ele conhece as letras a maior parte do tempo? Ele acerta? Sim ou não? Ele se envolve durante a leitura? Você está lendo um livro com ele, contando a história, ele se envolve? Ou quando você senta do lado dele e lê junto com ele a leitura compartilhada, ele participa? Sim ou não? Ele tem uma maneira de se comunicar, de interagir, ele troca ideia com você, ele entende que escrever envolve letras, palavras, ele sabe disso? Se ele não sabe dessas coisas, a alfabetização inicial, você já pode começar. E não é difícil. Na verdade, é fácil. Vamos lá. Suporte à alfabetização inicial. Eu vou apresentar para você 2 ferramentas muito legais. A primeira é leitura compartilhada. Guarda esse nome. E a segunda é escrita previsível. Guarda esse nome também. Primeiro você vai começar com a leitura compartilhada, ok? E depois com a escrita previsível.
mas vamos antes entender exatamente o que é a leitura compartilhada e o que é a escrita previsível. Vamos lá. Leitura compartilhada é ver e ler um livro conjuntamente, compartilhar a leitura do livro, a visualização do livro com o seu aluno. O foco é na interação, em achar significados durante a atividade. Quando você está lendo um livro com o seu aluno, na leitura compartilhada, você não está contando uma história para ele. Não é isso. Não é um momento que o aluno fica passivo ouvindo e você, professor, ativo lendo. Não é isso. É você focar na interação, aquele aluno que participa da contação da história, ele aponta, ele comenta, ele fala, ele quer mudar a história, ele quer voltar à página, ele quer ir lá para o final, ele quer tirar da ordem, ele quer fazer a bagunça dele ali no livro. Então, isso aí é importante. Esse é o objetivo. Não é um adulto que está lendo para a criança, mas nós estamos chamando a atenção da criança para a história, para o texto. Quanto mais atenção nós chamarmos da criança para o texto, para o livro, melhor para a leitura compartilhada acontecer, ok? O objetivo é a criança liderar a interação, não o professor. A criança liderar a interação, o diálogo, a troca, a leitura compartilhada. E é muito importante isso. Eu vou mostrar como fazer essa leitura compartilhada. Durante a leitura compartilhada, você modela o uso de CA, de comunicação alternativa. Vamos lá. Eu trouxe o livrinho do Três Porquinhos. Eu trouxe o meu livro dos Três Porquinhos, que eu vou fazer uma leitura compartilhada aqui com vocês. Só que eu não vou usar o meu sistema de comunicação de papel, porque eu tenho um celular Android e eu baixei um sistema gratuito de comunicação hoje e ele se chama Let Me Talk. Eu não estou fazendo propaganda de sistema nenhum não, tá, gente? Mas eu baixei realmente, ele está aqui e é muito fácil de instalar. Leandro, por que você trouxe esse hoje? Foi porque eu queria uma coisa fácil. Então eu pesquisei lá na Play Store o sistema, o pessoal mais baixava, eu vi que tem um monte, mas eu queria escolher um que eu nunca tivesse usado e que eu conseguisse usar rapidamente, em menos de 10 minutos. E é esse aqui. Esse aqui é a palavra quero. E aqui embaixo é a palavra não. Quando eu toco aqui, quero. O sistema fala quero. Escuta. Quero. Ó. Quero. Sensacional, não é? Vamos lá. Como é que eu vou me organizar aqui? Opa, peraí. Eu vou colocar o meu tripé aqui para vocês verem eu tocar no celular. Vamos lá. Porque eu sou uma pessoa um pouquinho só desajeitada. Eu não quero que nada caia no chão. E eu vou fazer uma leitura compartilhada aqui com você. Eu não vou ler o livro todo não, tá, gente? Vocês não vão ouvir a história dos Três Porquinhos até o final. E o meu aluno se chama Joãozinho, tá? Vamos lá. Olá, Joãozinho. Hoje vamos ler o livro dos Três Porquinhos, ok? Essa história é muito legal e é sobre 3 porquinhos muito felizes que estavam saindo da casa da mamãe deles e eram uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um queria construir a sua própria casinha. Os porquinhos, eles queriam construir a casinha deles. Esse porquinho falou assim: eu quero construir a minha casinha. E esse disse: eu também quero construir uma casa. E esse aqui falou assim: eu também quero construir uma casa. Eu quero uma casa bem grande. Eu quero uma casa bem bonita. Eu quero uma casa mais rápida, mais fácil de fazer. Vamos ver o que aconteceu com ele, Joãozinho? Vamos ver? Olha só, esse porquinho que
quer construir uma casa rápida, ele conseguiu, ó. É uma casa de palha. Só que aí apareceu um lobo. E você pode deixar tudo mais divertido usando fantoche. Ó, seu porquinho! Eu vou ter que soltar alguma coisa, não vai ter jeito. Eu quero comer você. Eu quero que você abra a porta da sua casinha, porque eu quero te comer. E aí o porquinho falou assim: não, lobo, eu não quero que você me coma. Vai embora, lobo, eu quero que você vá embora. Mas o lobo falou: eu quero te comer. E agora eu quero quebrar a sua casa. Entendeu? Vocês entenderam a dinâmica da coisa? E é isso aí. É basicamente isso. É muito bacana fazer isso. Isso é muito legal. E é necessário uma certa insistência e uma certa estratégia que eu vou passar para vocês, que você vai conseguir ensinar palavras como quero para o seu aluno em 5 dias, fazendo leitura compartilhada. Bacana, muito bacana. Ok? Vamos lá. Leandro, quais alunos se beneficiarão? Isso aqui é para quem? É para que aluno? É para o aluno que se interessa por livro, só que ele ainda não conseguiu ler sozinho. Não consegue ler sozinho. Ele já sabe algumas coisas, mas não sabe ler sozinho o livro. Faz isso com ele. Ok? Leitura compartilhada. Utiliza com ele. Beleza? Outro, ele ainda não se interessa por livro. Meu aluno não gosta de livro, não sabe nem para que serve. Opa, vamos fazer isso com ele. Usa a leitura compartilhada com ele. Excelente. Ele ainda não desenvolveu meios simbólicos ou intencionais de comunicação. Ele tem um problema de comunicação. Ele não desenvolveu um mecanismo de comunicação. Ele nunca viu um sistema de comunicação alternativo. Excelente. Utiliza leitura compartilhada com ele. Começa por aí. Vai dar certo. Usa as palavras-chave principais. Meu aluno ele sabe ler, só que ele precisa de um suporte contínuo para entender o texto. Ele sabe ler uma palavra isolada ou uma frase isolada, só que o texto ele já tem uma certa dificuldade. Então você utiliza a estratégia de leitura compartilhada com ele, não a modelagem, a estratégia de leitura compartilhada. Senta com ele, lê com ele, interage com ele. Ok? Mas ele tem dificuldade de comunicação. Aí você usa o sistema de comunicação alternativa. O sistema de comunicação alternativa e a estratégia de leitura compartilhada são duas coisas separadas, mas que juntas são poderosíssimas. Ok? O meu aluno está no nível inicial de leitura, aprendendo o que é leitura e como funcionam livros. Usa a leitura compartilhada com ele, vai melhorar muito o desempenho dele. Excelente. Meu aluno está no nível convencional de leitura, ele já lê perto do esperado para a idade dele, só que eu acho que ele pode melhorar, pode evoluir mais. Usa a estratégia de leitura compartilhada com ele, com ou sem o sistema de comunicação alternativa. A estratégia de leitura compartilhada é uma ferramenta, uma técnica independente, que pode ser combinada com outras técnicas bacanas também. Leitura compartilhada constrói compreensões da alfabetização inicial, constrói habilidade e compreensões de comunicação expressiva e receptiva, cria conhecimento prévio, desenvolve conceitos sobre palavras e textos impressos, demonstra como se pode obter significado de textos impressos, mostra a leitura como uma atividade divertida. Leandro, legal. Leitura compartilhada é uma estratégia de alfabetização inicial. E qual é a outra estratégia? A escrita previsível. O que é escrita previsível? Bom, aqui nessa imagem, gente, temos um exemplo de escrita previsível. Hoje me sinto feliz. Você pode modelar a utilização dessa atividade com o seu aluno como? Você pega os cards e organiza e diz para o aluno como você se sente hoje. E se o seu aluno já está numa fase que ele já está interagindo e já consegue colocar os cards na sequência,
ele faz uma escrita previsível. Ele pega as palavras prontas e vai formando a frase. Olha que bacana. Esse aqui é um outro exemplo de atividade que pode ser feita, atividade de escrita previsível. Essa aqui é de um software educacional para iPhone, mas tem coisas semelhantes também para Android. Escrita previsível. O sol é, o aluno pega uma palavrinha e completa a frase. Por que isso é importante? O que é isso? Isso é uma técnica. Gente, isso é uma técnica de escrita modelada. Escrita que exemplifica para o aluno. Escrita para ajudar o aluno a obter um padrão, chegar num nível aceitável de escrita, de desenvolvimento. O aluno está apresentando um atraso e você quer dar uma acelerada. Utiliza isso. Escrita previsível. Você pode fazer experiências em grupo. Tem uma atividade muito legal que é os alunos formarem uma frase. Cada um cola um cartazinho aqui e cada criança representa uma palavra e quando eles se enfileiram, eles formam uma frase, um grupo participando da construção da frase. Isso é muito legal de fazer, é uma ideia de atividade. Nós vamos ver muitas ideias de atividade durante o curso de adaptação de atividades, mas essa é uma das ideias para você trabalhar escrita previsível. Professores e professoras proporcionam modelos de início de frase e outros tipos de estruturas. E os alunos podem completar a sentença com uma ou mais palavras adicionais. É o que a gente viu aqui acabamos de ver. Como você se sente hoje? Eu me sinto, pode ser feliz, pode ser triste, pode ser feliz e alegre, feliz e empolgado, ou triste e chorando. Enfim, escrita previsível é muito bacana e ajuda o seu aluno a ter uma alfabetização inicial, trabalhar os primeiros passos da alfabetização. Então, ajuda, detalhadamente é o seguinte, conceito de palavra impressa, escrita, ele vai entender o que é uma palavra escrita, que aquilo ali tem um significado, as letras, né, naquela ordem, ajuda a trabalhar a comunicação com ele, obviamente, e a identificar palavras, identificar soletração, letras maiúsculas, minúsculas, enfim, é importante, é bacana. É claro que antes a leitura compartilhada, mas se o seu aluno já passou do nível da leitura compartilhada, pega a escrita previsível para trabalhar com ele, que vale muito a pena. E quais alunos podem se beneficiar, Leandro? Quais alunos que podem se beneficiar da escrita previsível? Os que precisam entender o conceito de transferir pensamentos para o papel. Olha que bacana. O conceito de transferir pensamento para o papel pode ser uma coisa que não vem naturalmente. Você precisa trabalhar esse conceito com o seu aluno. A escrita previsível é uma estratégia, é um meio. Outra coisa, os que usam instrumentos de escrita alternativo. Às vezes o seu aluno utiliza um programa para escrever em dispositivos de comunicação, como o BoardMaker, por exemplo. É possível utilizar ele para escrever para quem tem problemas sérios de comunicação, e é bacana a escrita previsível. Na verdade, não sei se vocês já viram, mas os teclados de sistemas de comunicação de pessoas que não se comunicam, eles não vão varrendo, eles vão varrendo as letrinhas, né? Só que eles já, sistemas mais avançados, eles já vão meio que adivinhando o que a pessoa quer falar. Quando a pessoa escreve E, eles já dão sugestões de palavra embaixo. Eu, ou escola, ou estado, as sugestões de palavras que a pessoa mais utiliza. E aí ela só vai e clica na palavra e não precisa escrever a palavra completa. É uma escrita previsível. É claro que pode não se adequar à realidade do seu aluno, estou falando de uma outra situação, mas é só para exemplificar. E para quem mais que serve, Ana? Para os que usam comunicação alternativa para obter ajuda no entendimento de estrutura de frases e seleção de linguagem durante a escrita, e para suporte no uso do vocabulário existente. Comidas favoritas, lugares favoritos, dicionários, páginas de verbo. Ou seja, o aluno está com a prancha ali e você tem palavras já pré-selecionadas para dar o suporte
de coisas que ele já usa regularmente e repete muito e já está ali pronto, já está ali previsível. Excelente. Bom, gente, agora eu vou mostrar um vídeo para você. É um vídeo de uma mãe, de uma criança, utilizando isso que a gente falou aqui. Ela vai utilizar nesse vídeo os 3 elementos essenciais para o sucesso na comunicação e ela vai utilizar a estratégia de leitura compartilhada. E ela está também utilizando a estratégia das palavras-chave. Ela está trabalhando a primeira palavra-chave com o filho dela. Se eu não me engano, essa é a primeira vez que eles estão fazendo isso. E é muito bacana esse vídeo. Então foca no seguinte: 3 elementos essenciais: modelagem, ambiente positivo de comunicação e indicadores de sucesso. Seguir os indicadores de sucesso. Ela vai usar as palavras-chave, ela vai começar com as palavras-chave e ela vai utilizar a estratégia de leitura compartilhada. Vamos ao vídeo. Vamos lá, a mãe, a criança com problema de comunicação, com dificuldade de comunicação, é o menino menor no meio. E o irmãozinho está lendo uma história para ele sobre chapéu. I want to be a construction worker. He wants to be a construction worker. Eles estão usando um sistema de comunicação que você toca e o sistema reproduz a palavra. Want quer dizer quero. É a primeira palavra das palavras-chave, a palavra mais importante. Good morning, Philip. What do you want to be today? What does É uma he história want to sobre be chapéu. today? Today, Eu quero um chapéu de I cowboy. want Eu quero um wants chapéu de to be bombeiro. a Eu firefighter. quero um see the chapéu de firefighter? policial. É sobre isso a história. Yeah. Good morning, Philip. What do you want to be today? What does he want to be today? Today, I want to be you. Oh, do you want to be like the daddy? Vamos lá, vou dar uma pequena pausa aqui. That's very fun. Want. Let's look through there again. Olha só. And see all the different Want. things that he wanted to Want, quero. Toda vez que a mãe usa uma frase falando quero, ela vai e aperta no sistema. Ela modela, ela está dando o exemplo, como se ela precisasse do sistema. Ela usa o sistema como se ela precisasse do sistema, demonstrando a palavra quero, que é a palavra da vez, que é a mais importante, que é a que ela está trabalhando agora. Vamos lá. There's his hats. Is that Philip? Yeah, there's Philip right there. He's looking at hats. Look, we have hats. Do you want a hat? Olha, nós temos chapéu. Which one do you want? Eu want, eu Oh, quero. you want the cowboy. Yeehaw! I Eu want quero um chapéu de cowboy. fireman. Eu quero I um chapéu What does Bennett de want? bombeiro. I want to be a sailor. Look, Philip. Eu quero um chapéu desse negócio aí que eu Hi, look não right entendi. there. You're a cowboy. Do you want to try my hat? Okay, let's trade hats. Let's trade. Okay, wait. I want, eu quero trocar o chapéu. I want yours. Quero mudar o chapéu. Oh, do you want to have right? Do you want Bennett's hat? Okay, trade with Bennett. You give that one to Bennett. And you're a cowboy, Ela Philip. falou e esperou ele responder. Yay. Do you want to read more? Okay, let's read some more.
going Quem to the detectou mall. um indicador de sucesso aqui? Um indicador de sucesso óbvio aqui foi... Opa, pausa. O sorriso no rosto do menino. Isso foi um indicador de sucesso óbvio. Ele mostrou mais alegria na interação. Como eu não conheço o menino, não sei se ele está interagindo mais ou menos, mas provavelmente ele está interagindo mais, ele está ali ativo, want, toda hora, ele interagiu muito na história. Outro indicador de sucesso. Que bacana, né? Tá dando certo para ele. E pode dar certo para o seu aluno também. Por que não? Bom, vamos lá, vamos fazer uma pequena análise desse vídeo. Ela modelou... Opa, peraí. Opa. Vamos lá, vamos fazer uma pequena análise desses. Vamos recapitular a nossa aula. Leandro, palavras-chave. As 12 principais palavras-chave. Quero é a primeira, não a segunda, enfim, vamos começar por aí. Leandro, vamos utilizar os 3 elementos essenciais para o sucesso. Modelar, criar um ambiente positivo de comunicação. O que é criar um ambiente positivo de comunicação? Acreditar no potencial do aluno, você perceber todas as tentativas de comunicação dele, não ignorá-lo em hipótese nenhuma. Nunca ignore o seu aluno. Tudo que ele tentar falar com você, você acompanha, você chega junto. Ele te tocou, isso é uma tentativa de comunicação. Ele deu um sorriso, isso é uma tentativa de comunicação. Ele se encolheu, ficou triste em determinado momento, essa é uma tentativa de comunicação. Nunca ignore nenhuma tentativa de comunicação, acompanha. Vamos estimular o diálogo, um ambiente positivo de comunicação. Então, modelar, criar um ambiente positivo de comunicação e seguir os indicadores de sucesso. Montamos um sistema de comunicação para o meu aluno, escolhemos a melhor forma de atender esse aluno, vamos acompanhar os indicadores de sucesso. Começamos o nosso trabalho e falar um sorriso no rosto, maior atenção. Siga os indicadores de sucesso. É muito importante para você se manter motivado, para você ver que está indo na direção certa. Bom, vamos lá. Está terminando a aula, está quase acabando. Vamos recapitular. Criar habilidade de comunicação é sim urgente. Nos Estados Unidos, os especialistas trabalham comunicação alternativa e ampliada com bebês a partir dos 9 meses de idade. Não existe pré-requisito para você começar a usar comunicação alternativa e ampliada com o seu aluno. Nunca diga que o seu aluno não é inteligente o suficiente para usar um sistema de comunicação alternativo. Isso não existe, isso é crença limitante. Crença limitante é a ruína do ser humano. O seu aluno é sim capaz de utilizar um sistema de comunicação alternativa. Outro problema, não é necessário comprovar a habilidade. Ele pode utilizar sem ter que comprovar a habilidade cognitiva para isso. Utilize o teste de efetividade com o seu aluno para provar para a família e para o especialista que você está trabalhando em conjunto, para a sua equipe, para a sua escola, para a coordenadora pedagógica, para o psicólogo que acompanha o aluno, ou até mesmo para a fono dele. Use o teste de efetividade de comunicação, que é esse teste que a gente fez aqui, ele está em PDF disponível aqui na aula também. Utiliza isso para argumentar. É importante, é uma ferramenta ao seu favor, ok? 89% das pessoas que utilizam comunicação alternativa e ampliada aumentam o seu vocabulário. Outra coisa, aceite todas as formas de comunicação. Seu aluno está agressivo, isso é uma comunicação, quer dizer alguma coisa. Seu aluno está quieto no canto, se encolheu, ele está querendo dizer alguma coisa para você. Ele te tocou, ele está querendo dizer alguma coisa. Ele deu um sorriso, ele piscou o olho. Aceite todas as formas de comunicação, use isso ao seu favor. Use isso para criar um ambiente positivo de comunicação. Lembre-se, usa o que você tem. Leandro, eu não tenho acesso ao computador. Usa o que você tem. Eu estou te entregando materiais aqui para você utilizar. Usa, imprime, usa isso. Ah, eu não tenho impressora. Conversa com a diretora da sua escola. Em algum lugar deve ter uma impressora, na Secretaria de Educação.
Para você imprimir os cards e começar com o que você tem. Usa. Ah, Leandro, eu vou ter que desenhar então, porque realmente a impressora é uma coisa impossível aqui na minha cidade. Então vamos desenhar então, paciência, desenha. Mas vamos começar, vamos lá. Ensine as palavras-chave primeiro. Tá vendo só que bacana? Se o seu aluno já não fala nenhuma daquelas 12 palavras-chave, você só vai ter que desenhar um card para começar. Só que não começa com uma folha com um card não, porque fica estranho. Você tem que mostrar para o seu aluno que aquilo ali vai aumentar, que tem mais possibilidades. Então, bota as 3 primeiras palavrinhas lá e fica usando só uma, depois você pula para a segunda, beleza? Vamos lá. Crie hábitos. Crie hábito. Pratique. Coloque em prática. Você pode usar a comunicação em vários ambientes. Lembra disso? É na aula do AEE, é no pátio, é na sala de aula regular, é na cantina. Vamos colocar isso para funcionar. Conversa com a comunidade, conversa com a equipe da escola. Olha, gente, o aluno tal está usando esse sistema de comunicação. Vamos chegar junto. E ele vai levar esse fichário aqui com ele, ou ele vai levar esse tablet aqui com ele, e vamos utilizar, vamos participar. Essa é a palavra-chave da vez, vamos utilizar essa palavra-chave com ele. Toda vez que você falar a palavra-chave, você modela, explica para as pessoas o que é a modelagem, enfim. Outra coisa extremamente importante, os 3 modelos essenciais para o sucesso. Modelagem, ambiente positivo de comunicação e seguir os sinais de sucesso, os indicadores de sucesso. Outra coisa, lembra de utilizar os suportes para a comunicação inicial, aquelas 2 ferramentas, 2 estratégias de alfabetização inicial que a gente falou, leitura compartilhada e escrita previsível. Utiliza isso, funciona. Responda a qualquer forma de comunicação. Isso é muito importante. Agora eu vou mostrar um vídeo para você. Chegamos ao final da nossa aula, mas eu quero ter certeza que você vai acreditar no potencial disso que a gente falou aqui. E é por isso que eu trouxe esse vídeo. Não vou falar mais nada, assiste o vídeo. Está em inglês, então eu vou ter que contar para você o que está acontecendo durante o vídeo, porque eu não sei você, mas eu não falo inglês fluentemente e eu gostaria que alguém traduzisse para mim. Bom, e eu vou fazer o que eu gostaria que fizessem comigo para você. Eu vou dar uma lida num roteiro enquanto o vídeo passa. Vamos lá? Este garoto não consegue andar nem falar. Ele aprendeu a se comunicar com os olhos. Jonathan sofre de uma paralisia cerebral severa e foi diagnosticado como sendo impossível de ensinar. Ele também tem síndrome do encarceramento, que é um tipo raro de desordem cerebral, que paralisa todos os músculos, com exceção dos que controlam os movimentos dos olhos. Jonathan sofreu um dano cerebral grave após o útero de sua mãe se separar da placenta em um acidente de carro. Ele nasceu com 36 semanas, 4 dias depois do acidente. Ele se comunica movendo os olhos na direção das letras do quadro. Eu era como um pássaro em uma Eu era como um pássaro em uma gaiola, impossibilitado de voar a céu aberto. A condição de Jonathan é tão severa que a escola e seus professores não sabiam o que fazer com ele. Então sua mãe, Chantal, começou a ensinar ele em casa a partir dos 7 anos. Jonathan depois me contou como que era isso, ser tratado como um bebê. Um bebezão. Várias atividades adoráveis, mas nenhum aprendizado. Todos tinham desistido de Jonathan, menos sua mãe. Apesar dele ir em uma escola especializada para crianças deficientes, ele nunca foi ensinado a ler ou escrever. Uma especialista disse para ela que talvez ele fosse capaz de se comunicar com seus olhos.
Chantal começou a ensiná-lo em casa, a ensinar Jonathan a soletrar, até ele ser capaz de escolher palavras pré-selecionadas. Jonathan usa 3 quadros de letras, números e pontuação. Eu perguntei a ele um monte de perguntas. Foi reconfortante perceber que nós conhecíamos Jonathan o tempo todo. Eu perguntei para ele qual era a coisa mais frustrante para ele, e eu esperava ele dizer que não conseguia falar. Ele disse que foi ter o seu rosto lavado. Jonathan tem alcançado coisas incríveis, como escrever sua própria autobiografia chamada Olhos Podem Escrever, a memória da alma emergente de uma criança silenciosa. Ele quer mostrar aos outros que qualquer coisa é possível. Os ganhos do seu livro vão ir para o seu programa de caridade chamado Nos Ensine Também. Seu objetivo é ter certeza de que todas as crianças sejam ensinadas a ler e a escrever. Seu livro está sendo lançado nas maiores livrarias, onde o arcebispo de Canterbury vai abrir com uma oração. Seu herói literário, Sir Michael, vai estar em um de seus lançamentos. Suas palavras nos dizem muito sobre resiliência humana universal, nossa capacidade de entender, nosso desejo de se comunicar. Jonathan abriu uma porta para entrarmos no seu mundo. Ele não está mais preso e nós também não. Bom, gente, Jonathan não está mais preso. Ele está livre e nós também não estamos mais presos. Nós estamos livres e vamos ajudar outras pessoas a se libertarem através da comunicação. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu acredito que tenha tido algum significado para você. Se você tem um aluno que apresenta alguma dessas condições, acredita, usa isso com ele, pergunta, comenta o que você achou da aula, faz avaliação aqui na plataforma do que você achou da aula, faz o seu comentário aqui abaixo. Isso é muito importante para a gente, manter esse relacionamento, manter essa comunicação. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.